Se você achou que The Pitt ia desacelerar ali depois daquele começo intenso que rolou ali na primeira temporada, esquece, viu, gente? Porque os episódios ali, o terceiro e o quarto, eles dobram a aposta emocionalmente, narrativamente e até ali nos conflitos internos ali daqueles personagens que tanto amamos, né? Hoje, então, iremos conversar sobre o episódio 3 e 4, que mudaram completamente o jogo ali. E então, lembrando, gente, que esse vídeo ele vai conter spoilers. Se você não assistiu os episódios, primeiro e o segundo, né? Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu comentei tudinho que rolou ali nos episódios anteriores. E se você quiser, volta aqui pra gente continuar esse bate-papo. Mas se você não se importa com nada disso, gente, fica aqui comigo que eu vou comentar tudinho que rolou aqui no episódio 3 e 4 da segunda temporada de The Pitt, ok? Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Bem-vindos ao Close no Take! Oi, gente, eu sou o Lucas e este é o Close no Take. Como é que vocês estão, pessoal? Ao longo do plantão, então, no feriado 4 de julho, então estamos acompanhando o Pittsburgh Trauma Medical Center já operando ali no limite, né, com acidentes, traumas e decisões difíceis. Esse cenário, então, serve de preparação para o impacto final ali que surge sem alarde, reforçando, então, o tom realista ali da produção. O episódio 3, ele se inicia ali com a chegada da ambulância com o paciente ali, Jackson Davis, e ele foi atacado por um segurança da universidade, infelizmente, a qual ele estudava, e parecia que ele estava na biblioteca, inclusive, quando ele foi agredido, porque ele fala o título, a sessão que ele estava, né, e tudo mais, então dá a entender que ele estava ali pela biblioteca. Ele começa a ser atendido, então, ali pelo Dr. Rob, a Dr. Al-Hashimi e a Javad, que vem como interna ali, né? Todos eles, então, eles se viram obrigados a sedá-lo devido às condições que ele apresentava ali no momento, e eles irão fazer exames toxicológicos ali nele. Enquanto isso, vamos para o paciente do Dr. Digby, que é o paciente ali de vulnerabilidade social, que a Dina, na verdade, estava tratando. Vocês lembram ali que eu comentei nos episódios anteriores que o paciente Sr. Digby, ninguém estava aguentando o cheiro dele? Então, aqui aplicaram já os primeiros tratamentos e a Dina, como uma excelente profissional que ela é, né, além de dar o tratamento ali necessário que ele precisa, também ela oferece ali o sistema do governo como uma opção para um tratamento dele, né, para melhorar as condições dele. E ela ainda reforça que o sistema ele serve justamente para isso, né? Como esse caso meio que já foi resolvido, a cena então corta com a chegada de Mark Lee e sua esposa e eles chocaram o carro, infelizmente, com uma moto. Ele estava em estado ali mais grave e estava imobilizado do pescoço para baixo, com o potássio bem baixo, que é uma paralisia periódica, né, que eles falam, que é uma condição rara que o potássio ele é transferido para as células, causando fraqueza. Isso a doutora Hashimi explica pra gente. O que se parece, inclusive, com paralisia, ela fala, né? E os médicos, então informam ali a esposa dele que ele irá precisar de um tratamento, né? E que, mais que tudo, vai voltar ao normal, né? O quadro dele ele irá estabilizar e ele irá voltar ao normal. Mas que ele vai precisar ali de acompanhamento. A sua esposa, então, ela fica aliviada porque antes deles saírem para viajar, ela meio que tretou com ele por conta do job dele, do serviço dele, e ela ficou se sentindo ali meio culpada. Olha, gente, que situação difícil, né? E de repente ela desmaia, porque eu acredito que ao descobrir que o marido dela estava bem, a adrenalina dela, então, baixou ali do corpo dela, e ela acabou tendo esse desmaio. Perceberam que ela estava justamente com uma hemorragia na costela, que ela precisava de cirurgia o mais rápido possível. Enquanto isso, ocorre a chegada de outro paciente, gente, não para mesmo. É com uma fratura craniana aberta, a coisa parece que foi muito feia. E este era um motociclista que chocou lá contra o carro do senhor e da senhora ali, os pacientes anteriores. Ele recebeu os atendimentos ali iniciais, mas ele infelizmente acabou não aguentando. E é aqui que a Dina, ela olha a carteira de motorista dele e ela, inclusive, brinca ali do jeitinho dela, que a gente ama, e ela enfatiza ali que se o curso que ele fez de motociclista não foi o mesmo que o Dr. Rob fez também, né? E que também estava ali presente do ladinho dela. E ele confirma que, e ainda ele omite uma informação ali muito importante, diz que, diferente do cara, ele usava capacete. Mas se lembrarmos ali nos episódios anteriores, quando ele estava indo para o hospital, ele estava sem capacete. E o Michel Aroca ali, inclusive, do Série Maníacos, ele
fez uma teoria que eu acredito que pode ser muito verdade, que o Dr. Rob seja um paciente ali no final da segunda temporada. Já que ele quer tanto ali sair para os seus 3 meses ali da viagem de moto deles, e viagem sabática dele, o que se tornou ali um ponto muito importante ali na série e também muito interessante porque até agora ele tá enfatizando muito isso, falando bastante sobre essa viagem dele. Tudo indica, né, que é pra gente ficar de olho nesse desenrolar. Vocês recordam que o Louis lá que precisou fazer uma drenagem linfática devido ao alcoolismo dele, como ele também apresentava ali dor de dente, ele também precisou tratar isso, e ele comenta ali com os médicos a história de um homem chamado Sr. Zambelli, que segundo ele ajudou ali Pittsburgh a virar ali a capital dos fogos de artifício, e eu pesquisando sobre isso trago para vocês essa curiosidade. A Zambelli, então, Fireworks, gente, é uma renomada empresa ali de fogos de artifício sediada ali em Newcastle, ali na Pensilvânia, na área ali metropolitana de Pittsburgh, frequentemente chamada de a primeira família do fogos de artifício. Então ela foi fundada ali em 1893 por Antonio Zambelli, que era um imigrante ali italiano. A empresa ela tem uma longa história de produções e exibições com grande escala. O Sr. Zambelli ele trouxe a receita dos fogos artifícios da Itália e ele se estabeleceu ali a empresa dele. E a empresa que cresceu de pequenos shows ali para se tornar uma das maiores fábricas de fogo de artifício dos Estados Unidos. Essa é uma história muito interessante que a série ela quis relembrar pra gente, né, já que se passa no 4 de julho. Voltando então, gente, pro caso dos pacientes, o paciente que apresentava ali esquecimento, variações de humor, que a doutora McKay estava tratando, descobrimos então que ele está com uma massa no cérebro, no lóbulo frontal, e a doutora McKay comenta o tratamento dele e explica que ele irá precisar fazer uma biópsia. Nisso, chega a ex-mulher dele, porque ela ainda está como o contato de emergência dele, né, caso ele precisasse de atendimento, e ela fica bem ali comovida com a situação, o reencontro todo, e a conversa deles foi muito sensível, me emocionou bastante, gente, eu achei muito linda. E depois, né, quando ela já tá pessoalmente ali isolada com a médica McKay, ela comenta, na verdade, que na época do casamento dele, o marido dela bebia muito, eles tinham brigas frequentemente, o humor dele já vinha mudando, assim, drasticamente ali desde aquela época, e ela pergunta se isso é devido ao crescimento ali dessa massa no cérebro dele. E, infelizmente, e a doutora McKay, inclusive, confirma, falando que poderia ser, sim, uma possibilidade. A cena foi super linda, super sensível. Eu imagino quão difícil deve ser essa situação, né? E a cena ali, ela deixa aquele sentimento de que talvez possa, né, surgir uma possível volta entre eles, mantendo a narrativa e o pensamento ali em aberto para cada um interpretar e da forma que ela acha melhor. E a gente mudando da água ali pro vinho um pouco, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo, gente, o Dr. Rob, na verdade, e a Dra. Al-Hashim, eles estão flertando um pouco ali um com o outro. O que vocês estão achando? Comenta ali se vocês também estão sentindo isso ou nem, só é a viagem da minha cabeça. Como o trauma está sempre cheio, né, gente? Acompanhamos então em seguida o atendimento ali da senhora Kovalensko, que é uma sobrevivente ali de um dos fatos mais marcantes ali em Tree of Life, que é uma sinagoga ali localizada ali em Square Hill, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, né, que foi construída em 1953. Ela ficou mundialmente ali conhecida após o ataque antissemita ali em 27 de outubro de 2018, que resultou ali em 11 mortes, sendo o ataque mais letal contra os judeus ali nas histórias dos Estados Unidos. E uma curiosidade é que o prédio, hoje em dia, ele está passando por uma grande reformulação para se tornar ali um memorial e um centro educacional. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Lembrando que o personagem do Dr. Rob também é judeu. Vocês lembram que na primeira temporada, ali durante um momento de colapso emocional, o personagem ele buscou conforto ali na fé dele, recitando inclusive o Shema, que se vocês me corrijam se eu estiver pronunciando errado, tá? Os nomes, mas é uma das orações, na verdade, do judaísmo, e ele está segurando inclusive um colar que é uma estrela de Davi, que ele carrega aqui no peito, e ele também inclusive cita sinagogas reais ali presentes em Pittsburgh em conversas com pacientes, né? E com essa paciente que está com queimadura na perna, ela sofreu isso após deixar cair um cenovar no chão, que é basicamente uma panela muito quente,
que eles usam para fazer comida, né? E ela se assustou, gente, justamente com os fogos ali de artifício, que faz ela se lembrar ali do atentado. Olha que coisa mais triste, né? Que situação ali de partir o coração, gente. E ela irá precisar ali de um tratamento mais delicado ali para as queimaduras dela, já que foi um pouco grave. Outro momento ali muito simbólico envolvendo justamente essa paciente é a relação entre essa paciente, né, que é essa Irina, com a enfermeira Perla, que é muçulmana, inclusive, né? O momento faz referência ali a um fato real, que foi após o massacre, membros ali da comunidade muçulmana de Pittsburgh, eles se mobilizaram para apoiar financeiramente as famílias ali das vítimas. De uma forma muito sutil, os roteiristas eles colocaram essa conversa entre a Perla e ela para mostrar, né, toda essa transformação ali de vida. E de forma sutil, gente, os roteiristas então colocaram a paciente para agradecer não só a Perla, mas todos ali os muçulmanos que transformaram a vida ali de muitos, né, que representando então ela agradece não apenas ali o atendimento, mas toda a ajuda, sororidade ali interracial ali, que eu achei muito bonita essa mensagem, e essa cena foi muito, muito linda. Vocês lembram que estávamos então esperando o pai ali da paciente, Kylie Connors, que ela apareceu no hospital porque ela estava cheia de hematomas, né, e machucados, e eles confiavam de que poderia ser agressão, né, que o pai dela poderia estar agredindo ela. Ao chamarem então esse pai no canto e conversarem, né, com uma conversa muito sensível, muito pessoal, eles chamaram esse pai de canto, com a ajuda então de um profissional de saúde também chamado Dylan, que é um assistente ali social. O clima ele esquentou. Quando parece que ia acontecer uma coisa feia, alguma coisa grave, né? A Dina, mais uma vez, ela salva a galera ali e ela informa que as plaquetas delas estavam assim 9.000. Após então a coleta de exame, né? Eles viram que isso estava muito alto, né? E mostrando também que não era nada daquilo que estávamos imaginando, né? Que alívio nessa cena aí, que eu fiquei muito aliviado. Ela tem PTI, que é uma doença autoimune caracterizada então pela destruição plaquetária pelo sistema imunológico, e por isso que ela tem essas hemorragias, gente. Então, tipo, é difícil de cicatrizar, né? De não estar cicatrizando tão rápido igual eles achavam que seria, né? Pelo que eu entendi. Teve um momento desse pai também conversando com a namoradinha ali dele, né? A namorada atual dele. E vemos que ele, tipo, realmente é aquele cara babaca que ele já demonstrava ser lá no primeiro episódio. E ela, inclusive, larga ele bem ali no dia da independência americana. Olha o shade, gente, eu amei. Inclusive, a Santos, ela fica bem ali nos cantinhos dela, apreciando a treta dela. Eu tava achando bafo. Tivemos também uma cena linda sobre paternidade, envolvendo ali um pai que ele levou ali seu filho de 8 anos ao hospital, porque ele acabou enfiando 2 bolinhas de gude bem no nariz, gente. Olha como é que criança é terrível, né? E ele foi atendido ali pelo Dr. Lando, que tem um filho de 7 anos, ele já citou isso, e pelo enfermeiro Donnie, que acabou de ser pai. No primeiro episódio ele comenta isso, e a cena, gente, foi muito bonita. Também, assim, são esses poucos momentos que tornam, assim, aquela correria, né, entre os enfermeiros e pacientes, torna esses momentos assim mais sensíveis, mais leves, a gente acaba humanizando de outra forma, na verdade. O paciente Sr. Lee, gente, então ele vai melhorando. Vocês lembram que eu comentei que ele ia começar a melhorar aos pouquinhos? Aí ele começa já a falar e ele recebe ali a notícia pelos médicos que a sua esposa está em cirurgia. Gente, ai, que situação. E daí a cena muda para o Hashimi, que ela recebe ali os exames do Davis. Os exames, na verdade, deles toxicológicos, né, eles apresentam normais, o que indica, então, que não são efeitos de droga. E o guarda, então, da faculdade, que atirou os dardos ali nele, no pescoço dele, ele vai ter que prestar depoimento. E o policial ali se lascou, né, gente? Pode ser, inclusive, racismo, né? A gente tem essa teoria, né? Vamos ver se mais pra frente se foi isso mesmo. O Sr. Lee, culpado ali pela briga com a esposa, com a ajuda ali da Dana, ele grava um vídeo ali, porque ele tá se sentindo culpado ali pela briga com a esposa. Então ele grava um vídeo ali relatando pra esposa dele em quão especial, em quão incrível ela é na vida dele. Eu achei essa cena também, ai gente, esse episódio 3 teve muita cena linda. O episódio 3 ele termina, então, com a Dina. Ela recebe uma ligação ali inesperada de um hospital vizinho, que é o Westbridge, que ele entrou em Blackout, que é o código preto, e ele deixará ali de atender novos pacientes, né? Então, na prática, o código preto
o Black Code, é quando hospitais eles deixam então de receber pacientes ali por falta de estrutura pessoal ou em condições ali operacionais ali mínimas, né? Então eles vão transferir toda a demanda para as unidades próximas. E nesse caso é o Pitt, né? O The Pitt. The Pitt é o de Pittsburgh, né? Já que ele também está numa superlotação, né, gente? Com ferimento ali típicos do feriado, com acidentes ali de trânsito, queimaduras, né? E agora ele se vê obrigado a absorver um volume ainda maior de casos, gente. Aqui, situação muito horrível, né? A Dina, ela inclusive comenta que o hospital não disse o que levou ali as transferências, em que também eles não sabem o tempo que vai levar ali para resolver esse problema. A doutora Hashimi, ela até dá uma alfinetadinha falando que algumas ali dos funcionários nessas épocas, eles pegam a tal da gripe do feriado para aproveitarem mais ali o dia. E o Rob, ele inclusive dá uma concordada ali com ela. Gente, eu já tô adorando o personagem dela. Chegou ali já tocando terror todo mundo, já mostrando que veio ali para corrigir as coisas e também melhorar, mas também eu acho que ela tá disposta a aprender, porque eu vejo ela é muito humana, assim, o lado humano dela é muito, a gente tá vendo muito, assim. Inclusive, pelo até agora, eu tô gostando muito da personagem dela. E de repente, tivemos ali um dos melhores momentos ali, onde a Dina, ela explica para a recém-chegada ali, a doutora Hashimi, que o Ramat, ele está organizando ali, e eles, inclusive, fazem isso, sempre um bolão de apostas sobre a desgraça ali para aliviar a tensão, gente. Ai, eu amo. O bolão, ele funciona ali de forma simples. Quem adivinhar ali ou chegar o mais próximo ali do porquê o hospital vizinho ali entrou em código preto, eles levam o prêmio. Gente, eu achei ótimo isso. Né, esses momentos ali leves de interação. Sempre servem muito, né? O episódio 4, ele se passa então às 10 horas da manhã, e isso é inclusive seu título, né? E meio a essas apostas, essas transferências dos pacientes e muita ironia que é dada, né, ao humor da série, o paciente, eu comentei lá no primeiro episódio que ela é surda, né? Ela finalmente, aqui no terceiro, gente, ela conseguiu ali arranjar um intérprete, né, para ela. E aqui o enfermeiro Donnie, ele inclusive levou um chamadão porque ele ignorou a paciente, ele estava falando apenas com a intérprete, ele não estava olhando ali para a paciente. E aqui é aquele tipo de detalhe educativo que séries médicas de qualidade, como a antecessora dela, né, de ali espiritualmente, a ER, que sempre soube ali fazer isso muito bem, né, gente? Todo mundo já tá cansado de saber isso. Mas alguns pontos que eu quero destacar é o arco ali dos médicos internos e residentes também. A interna Joy ali, ela chegou meio discreta ali nos primeiros episódios, parecendo que ela não queria estar muito ali naquele lugar. E é aquilo que muita gente comenta, né? Que às vezes os médicos, eles estão ali apenas pelo salário, né? E não realmente pela profissão ali, pelo querer se doar ali pela profissão deles, né? E que parecia ser no caso dela. Mas eu acredito que eu estava muito enganado, porque ela tá fazendo muitas observações ali muito certeiras, e inclusive tá sendo um bom destaque para mim até esse episódio 4. Parece que o destino, ele finalmente ouviu ali a doutora McKay, porque ela comentou ali que ela queria um affair para passar ali a noite, e pelo jeito o destino ouviu ela, gente, é coisa maravilhosa. Porque um paciente, ele está dando várias cantadas nela, e dela do jeitinho dela ali, né, gente? Ela tá toda sem graça. E é um gatão, tal. Sabe quem mais descobriu ali que é o aniversário da Jabad? O Whittaker, que inclusive ali deu uma chutada no signo dela, perguntou se era tal signo, não lembro agora. E disse que a culpa dele saber tanto de signo é porque ele tá passando muito tempo ali com a Santos, já que eles estão dividindo o aluguel. O que eu gosto na série é que o foco da série, na verdade, é 100% ali no trabalho, e o pouco do pessoal que a gente sabe ali deles é através ali dessas interações, que são bem curtas, na verdade, mas o que desperta ainda mais a gente a curiosidade. A série, ela entrega isso muito bem pra gente, né? A fofoqueira da Santos, ela comenta ali com a Javad que ele está passando ali muito... O Whittaker, na verdade, eu tô falando. Tá passando muito tempo ali com uma ex-paciente lá da primeira temporada. Vocês lembram que o marido dela faleceu? Olha, gente, que terrível essa Santos. Esse paciente, na verdade, ele era um ex-fazendeiro, né? E ele e a mulher dele, eles foram juntos pro hospital, né? Naquele tiroteio da primeira temporada, e ele acabou falecendo, e ela ficou só com a filha dela. Então a Santos, ela comenta ali que o Whittaker está passando muito tempo na fazenda, brincando de fazendeiro com a mulher. Esses momentos, inclusive, eu acho que dão a qualidade que a série tem hoje, né?
Outra que levou um chamadão, gente, foi a Santos, porque ela tá super atrasada nos relatórios dos pacientes ali dela e segura que daqui a pouco vamos descobrir o porquê que ela tá tão atrasada assim, tá? A doutora Hashimi, então, ela lembrou que os estudantes ali, eles podem reprovar justamente por isso, né? A mulher ali, gente, ela não tá pra brincadeira, tá dando, ó, em todo mundo. Aí, gente, acontece então a chegada do Jean Samba, chegou no hospital ali apresentando dor do lado esquerdo ali do peito. E o Will Tucker, que salvou, mano, o dia dele ao diagnosticar um infarto ali posterior, que passaria ali despercebido por muitos. Ele foi muito rápido, ele percebeu que o jeito que ele estava fazendo o procedimento não estava dando certo, fez nas costas do cara e conseguiu descobrir antes do cara realmente infartar e provando ali que a obsessão dele e pelos detalhes ali compensa, né? O paciente Samba de 54 anos, ele poderia ali não sobreviver e graças à perspicácia e à sensibilidade dele, isso mudou completamente. Aí, gente, por isso que eu falo pra vocês que quando ele é um dos melhores ali, eu não tô falando à toa. A sua decisão rápida, ele salvou a vida do paciente, mas ele também escancara ali as tensões profissionais, porque quando a Santos ela percebe ali que ela deixou escapar, né, um diagnóstico grave, já que era ela que estava atendendo esse paciente, que é o Sr. Samba, anteriormente, né? E ela, inclusive, fica meio puta ali com o Whittaker. Mas em toda essa loucura, né, lidando com toda essa loucura, chega um casal que ele praticava ali parkour. Ele chegou todo arrebentado e ela chegou filmando ele assim, como se nada tivesse acontecido. Até o retorno, então, cômico, gente, ali da personagem. Nem tanto cômico, coitada. A Willow, vocês lembram dela? Que ela apareceu lá na primeira temporada. Aqui ela volta, né? Porque ela acabou colando aqui os cílios com uma super cola. Gente, eu acho que deve ser super bonder, tá? E, sim, lá dos Estados Unidos. E ela acabou colando o olho, gente. Tipo, um cílios no outro e ficou assim, ó, o episódio inteiro. Coitado. Inclusive, o Langton, ele aplicou um soro que acabou também não dando muito certo. Nisso, a cena corta com a chegada da doutora Garcia da cirurgia. Ela chega ali na sala do paciente ali do parkour e ela repara no chato ali do Oakville, né? E ela comenta, inclusive, que ele é muito ambicioso e que lembra muito alguém que ela conhece bastante, a Laudo. Por que a Santos está tão atrasada ali nos prontuários dela, né? Por que, gente? Porque tá passando muito tempo ali com a residente da cirurgia. A irmã do Jackson Davis, ela conseguiu então entrar ali para ver o irmão dela e ela tá super preocupada com ele, tadinha. E a doutora Hashimi, inclusive, ela explica para ela que a Javad ela vai fazer ali uma pulsão lombar nele e percebemos que a Javad está toda feliz pela confiança que ela ganhou, eu acho ela também super fofa. A série ela continua sempre afiada ali na crítica social dela. O arco ali do Sr. Orlando, paciente diabético, que racionava a insulina por falta de dinheiro, ai gente. E se sentiu ali humilhado pela vaquinha online da filha, né? Que a filha dele fez super uma vaquinha online, foi super fofa, mas ele não curtiu muito a situação. Depois ele até voltou atrás, mas a gente vê que ele fica meio assim, sabe? E isso, gente, foi um soco no estômago, viu? Sobre a realidade ali do sistema de saúde americano. E corta pra pobre da Mel, né, coitada, que ela tá ali esperando o exame da paciente dela, que chegou com uma tosse e percebemos que ela tá super preocupada ali também com o processo dela. Ela e a Santos, elas fazem algumas perguntas ali para essa paciente e a Mel, ela percebe que a Santos, ela tá bem desligada, viu, gente? Nesse episódio 4, tá meio assim. A Santos também não se ajuda, né? A interna Joy, muito empolgada ali, ela se corta num atendimento ali de um paciente, acaba entrando caco de vidro nela, enquanto o Ogilvy continua ali se achando o estrelinha, interrompendo todo mundo e respondendo, inclusive, quando ele nem é chamado. Ai, gente, eu detesto gente assim. Mas, sentindo que no final, gente, ele não levou nenhum rajadão ainda, mas eu tô sentindo que ele vai levar um rajadão, tá? Eu tô sentindo ainda que até o final do plantão ele vai levar um rajadão. O Dr. Rob já leva a segunda chamada de trazer o Langton de volta para a parte principal, porque ele enxotou o Langton ali para uma parte, assim, que exige menos atendimento, mas já chamaram ele de volta. A primeira vez foi a Dina, que ela pediu, né, para trazer e ele acabou não querendo. A segunda agora foi da doutora Hashimi e ele não quer papo com ela então mesmo não, fala que não precisa, que tá tudo bem, que eles estão dando conta e fica meio nesse climão ali, todo mundo reparando que ele não quer contato, tá? Não me rele, não me toca. E, gente, outra que eu tô amando é a doutora Hashimi, que ela tá bem atacante nessa temporada. Ela tá, quer dizer, nessa temporada não, né? Nesse episódio ela tá flertando, tendo bastante flertes ali discretos pra cima do Dr. Rob.
Eu tô amando isso nela. E, inclusive, ela fala que pra ele ficar preocupado que ela vai pagar uma bebida pra ele ali, com o dinheiro que ela ganhou do bolão que eles estão fazendo, né, na verdade, sobre o hospital vizinho. E não foi ela só não, viu, gente, que tá nesses flirts todo, porque finalmente a doutora McKay aceitou sair ali com o bonitão do Brian. Eles vão ter esse encontro dele numa galeria, ai, que achei super chique, tá? Eles, inclusive, marcaram um encontro e, gente, um encontro numa galeria, tá? Que momento chique. E o momento logo volta a ficar tenso, porque o paciente ali do parkour ele apresenta uma hemorragia ali nas costas. E nesse momento, um grande destaque negativo, num bom sentido narrativamente, pelo menos eu falo, vai para os estudantes ali de medicina. O Oakville, inclusive, a série está fazendo um excelente, na verdade, trabalho em fazer a gente odiar a arrogância do personagem dele. O que também é mérito total ali da atuação do Lucas, né? Que é o ator que faz este personagem. E ele, gente, cometeu o pecado capital ali da sala do trauma, que ele removeu um objeto estranho ali, um vidro, gente, enorme, sem checar ali se estava segurando alguma artéria do paciente, o que resultou foi numa chafariz enorme de sangue, tipo sangue pra todo lado, que levou a ele, na verdade, a uma lição ali de umidade forçada, né? Porque o Dr. Rob deu um chamadão nele, assim, bem de leve, mas pra ele se tocar, né? Aí, gente, o arco da Felicia Hampson, que é aquela paciente que ela apresentava as tosses, foi um dos mais sensíveis do episódio até agora, né, pra mim. Vocês lembram que eu comentei com vocês que ela estava apresentando uma tosse persistente e agora ela acaba sendo diagnosticada com pneumonia aspirativa causada por uma bulimia. Gente, a série ela foca nesse lado. A forma como a Mel e a Santos elas conduziram a conversa, né, sem julgamento, com muita empatia, foi muito bonito de ver, né, a forma como a série conduziu essa conversa, como tratou a embolia, assim, com todo o cuidado que a série teve para falar com essa paciente, para falar sobre essas questões. Eu achei, assim, gente, uma cena linda. A Mel e a Santos, elas conduziram a conversa sem julgamento, com uma empatia, destacando ali os pontos fortes da série, mostrando que tratar o paciente, gente, vai muito além ali do diagnóstico técnico, né? Levando além da solução médica ali do tratamento, mas também reforçando ali o acolhimento hospitalar com a ajuda terapêutica necessária para o paciente. Gente, eu achei assim, fechou com chave de ouro essa cena, assim, foi muito, muito bonita e muito tocante. A revelação também aprofunda a relação entre a Mel e a Santos, já que a Mel ela compartilha ali uma experiência pessoal dela com a Santos, que ajudou ela a reconhecer ali justamente o problema dessa paciente e que ela acreditava que ela era bulímica na infância dela, mas que infância e adolescência, eu acredito, não destacou tão certinho, mas que ela pesquisando sobre, ela viu que não se encaixava ali no quadro que ela apresentava, né? Isso, gente, é um momento muito silencioso, mas muito poderoso, que contrasta ali perfeitamente ali com o caos, né, ao redor ali da série, né? Tivemos também uma breve conversa entre o Caleb, que é o assistente social, e o Dr. Rob ali na série. Ele lembra, na verdade, do Dr. Rob, já que ele já arrumou 3 psicólogas pro Dr. Rob e não tá dando certo, né? Ele viu que, tipo, nenhuma delas dá certo. O Rob, inclusive, comentou com ele que espera que a próxima, né, ele consiga se sentir melhor. Inclusive, o assistente social ele até dá uma brincada, falando assim, sem certeza que a próxima vai dar certo? Porque, tipo, parece que ele não quer ter uma proximidade com, né, pra abrir os sentimentos dele. E isso, gente, sugere que o desgaste psicológico do Dr. Rob pode se tornar ainda um problema muito maior, né, do que ele admite, né? Aí a cena logo é cortada porque o Whittaker aqui ele faz a aposta dele no bolão, ele vai lá e ele dá 40 contos em falta de energia. Então aqui ele já fez a apostinha dele, né? Já mostrou ali que pode ser que ganhe, vamos ver, né? E aí, gente, cortar os cílios ali pela metade da Willow não ajudou em nada. Daí agora ela quer porque quer que chama a doutora J. E quando a tal aparece, tivemos a revelação hilária que a séria doutora Javad, na verdade, é a doutora J, uma estrela do TikTok, que dá conselhos médicos ali e ela expõe a linha túnel entre autoridade profissional e exposição digital, né, gente? Foi um alívio cômico, assim, perfeito ver o Langton tendo que lidar ali com essa faceta ali de influencer dela. E nesse momento, a doutora Hashimi, ela chama o Langton novamente aos atendimentos principais, finalmente, né? E comenta que estão esperando mais casos, né, transferidos ali de Westbridge. E aqui, gente, ela dá um super apoio ao Langton, ela reforça que acha ótimo
que ele esteja em um programa de saúde para médicos, e ele comenta, né, que foi difícil ali no início, mas que já está quase terminando o primeiro ano e que faltam só 4. E o Rob, ele fica bem com o olhão assim arregalado, olhando, né, lá do outro lado da sala, observando. Nesses minutos finais, quando parecia que tipo, já estava meio calma a situação, né, muda completamente com o retorno da Deb Cohen. Ela apresentava uma celulite no dorso do pé, e o Landon, inclusive, tratou ela ali no primeiro episódio. Aqui ela volta no quarto com uma infecção tipo, super lastrada, gente. Isso gera ali o terror de volta ali para o hospital, né? Porque, então, já que não estava respondendo ali aos antibióticos que ele administrou, eles vão precisar levar ela para dentro, né? E ele, tipo, não tava brincando, gente, porque a velocidade da infecção dela sugere algo muito devastador, tipo, como a Fascides necrotizantes, que é a famosa bactéria devoradora de carne, que a gente já viu em Grey's Anatomy, preparando um terreno, então, pra gente, um desastre médico eminente, que parece vir, né, com esse finalzinho de episódio. E esse final, ele salvou o ritmo ali morno do meio do episódio, né, que eu acreditava que tava. E assim, então, ele termina o quarto episódio com essa bomba. Mas antes de encerrarmos, eu quero dar um destaque um pouco pro arco do Dr. Rob ali, pessoal, porque ele atravessa ali o plantão às vésperas, né, de um sabático, né, e pequenas escolhas ali dele ganham um peso, tipo assim, gente, muito simbólico. Como eu falei pra vocês, sabe, a mentira ali sobre o uso do capacete, né, que ele falou que ele usava, mas, né, contrasta totalmente com, né, com o paciente que acabou falecendo, né, motociclista, então a gente vê que esse peso também ecoou nele. Percebemos também através ali do encontro com a Iana, a sobrevivente ali do ataque à sinagoga, que isso é apontado ao Dr. Rob, que ouviu ali o relato dela sobre trauma, sobre fé e memória, né? E ele, nesse caso, ele se vê ali confrontado com a sua própria recusa, né? Ter que lidar ali com os limites e também essa vulnerabilidade dele, né? Principalmente com o lema, né, da sinagoga que ela passou para ele, que é reconstruir e renovar. Então, olha esse peso todo, né? Acho que a gente vê que isso mexeu muito com ele, com esse relato dela para ele. Então, a gente vai ter que ver como isso vai se desenrolar também. Os episódios, então, 3 e 4, gente, eles deixam claro pra gente que eles não mostram soluções, assim, apenas sinais claros de que essa negação dele terá consequências até o final ali da temporada, né? Então a gente tem que ver como vai se desenvolver, né? E é isso, gente. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais, de verdade, essa força. Peço mais uma vez para vocês não se esquecerem de curtir, comentar o que vocês estão achando da temporada até os episódios específicos, né? Se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal, que vai ajudar demais, por favor, esse canal alcançar mais pessoas interessadas nesses temas, né? Séries, filmes e todo esse universo do audiovisual. Esses, então, foram os acontecimentos aqui do que rolou aqui nos episódios 3 e 4 de The Pitt, da segunda temporada. Se você gostou, aproveita também para me seguir, por gentileza, nas outras redes sociais, para você ficar sempre ligado de tudo que acontece ali em primeira mão, né? Lembrando também, gente, que a segunda temporada, ela está em lançamento atualmente, né? Todas as quintas-feiras sai cada episódio, com os próximos disponibilizados às 23 horas. Então sai toda quinta às 23 horas no horário de Brasília pra gente, ok? A temporada, então, ela vai ser composta por 15 episódios, então tem bastante coisa ainda pra gente falar, comentar, destrinchar, que eu amo. Fica aqui, então, aquele meu abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!